Alô você, amigo tricolor, estamos de volta e o negócio é o seguinte, hoje estamos aqui para falar de um aspecto da partida de ontem que resume muito bem o que é o Fluminense atual. Quer saber do que eu tô falando? Então fica por aqui porque hoje eu vou mostrar tudo para vocês. Andrei, solta a vinheta. Vamos lá, meus amigos. Provavelmente vocês já sabem do que nós falaremos por aqui. Quando nós vemos o mapa que mostra por onde o Fluminense mais atacou no jogo de ontem, nós vemos que é um mapa que está ali bastante concentrado pelo nosso lado direito. Por quê? Porque por ali joga John Arias. O colombiano é o jogador mais acionado da equipe do Fluminense e, a princípio, isso não é um problema. Afinal, ele é o nosso principal jogador e, consequentemente, será procurado pelos seus companheiros e terá a oportunidade ali de tentar dar seguimento às jogadas do Fluminense. A grande questão, pessoal, é que o Fluminense ele se tornou um time de uma nota só. O Fluminense tem pouquíssimas jogadas por dentro, o Fluminense ataca pouquíssimo a profundidade. Qual é a nossa única jogada atualmente? Toca no John Arias para que ele faça uma jogada individual e efetue um cruzamento para a área, ou toca no John Arias para que ele faça uma tabela com o Samuel Xavier, chegue à linha de fundo e também efetue o cruzamento. É basicamente o que o Fluminense faz durante todo o jogo. E é claro, meus amigos, que eventualmente vai funcionar. Deu certo contra a equipe do Sport, deu certo contra a União Espanhola, mas vocês percebem que é muito pouco. É muito pouco para um time como o Fluminense. O que vai acontecer quando nós enfrentarmos equipes mais fortes, mais estruturadas, equipes que estejam preparadas para esse tipo de jogada? Porque uma coisa é funcionar contra o Sport, a União Espanhola, outra coisa é funcionar contra o Botafogo, contra o Flamengo, contra o Palmeiras. Então o Fluminense precisa urgentemente criar um repertório de jogadas. Nós não podemos ficar dependentes de cruzamentos para a área pelo lado direito. Isso é muito pouco e é por isso que a torcida do Fluminense está preocupada, porque está todo mundo vendo isso. Vamos lá, vamos ver o que aconteceu na prática no jogo de ontem, para vocês enxergarem aqui essa situação. Nós vamos ver os principais lances do Fluminense durante a partida. E aquilo que eu falo, pessoal, bola na direita, o Samuel Xavier ontem foi importante nesse apoio ao John Arias. Durante muitas vezes nós vemos o John Arias pegando essa bola muito isolado, e isso ontem não aconteceu. Então é uma coisa positiva, mas o Fluminense ficou refém dessas jogadas pelo lado direito, o que não é um problema, repito aqui, mas é muito pouco, porque provavelmente não será suficiente contra adversários de alto nível. E aqui logo no início da partida, antes de 1 minuto de jogo, o Samuel Xavier aciona o John Arias, ele efetua o cruzamento para o Everaldo, e o Everaldo acaba finalizando mal, a bola sobe muito e vai para fora. Mais um lance pelo lado direito, pessoal. Samuel Xavier domina por ali. Após receber o passe do John Arias, devolve. E o John Arias faz o cruzamento e acaba não encontrando um jogador do Fluminense dentro da área. Aqui, numa cobrança de escanteio, o John Arias retribui o favor, encontra o Samuel Xavier e faz a batida ali cruzada. E o goleiro defende. O Samuel Xavier ontem foi bem atuante no ataque. E para vocês verem, né, como que o Samuel Xavier e o John Arias jogaram muito juntos no jogo de ontem, isso aqui é emblemático. Eles estão praticamente colados um no outro nessa jogada em que o Freitas faz o cruzamento, a bola encontra ali o Samuel Xavier e ele finaliza por cima do gol. Então, pessoal, nós estamos vendo aqui que praticamente todos os lances perigosos do Fluminense foram pelo lado direito do ataque. E um dos únicos momentos que o Fluminense atacou a profundidade, atacou as costas da defesa, saiu o pênalti. Um passe maravilhoso aqui do Paulo Henrique Ganso,
como não poderia deixar de ser, o John Arias faz o ataque à profundidade, né? Ele faz tudo nesse time e acaba sofrendo ali o pênalti. É um puxão muito claro, aliás, que terminou na expulsão do jogador da União Espanhola. E aqui, pessoal, é uma coisa que não pode acontecer, né? O Fluminense possui um cobrador oficial, o nome dele é John Arias, portanto, sempre que houver um pênalti, o John Arias tem que pegar a bola e bater. Pênalti não serve para dar moral para quem está em baixa. Num jogo 0-0, uma partida importante para o Fluminense, a gente dá a bola para o Everaldo bater o pênalti, sendo que o nosso cobrador oficial é o John Arias, e ele estava em campo, aliás, foi ele que sofreu o pênalti. Qual é o sentido disso, pessoal? Então, é uma coisa que me incomoda muito, não é a primeira vez que acontece no Fluminense, e eu espero sinceramente que seja a última. O Everaldo foi para a cobrança, perdeu o pênalti, e no rebote também não conseguiu guardar. O jogador da União Espanhola chegou ali travando, e o Fluminense perdeu uma boa oportunidade de abrir o placar. Continuando, pessoal, mais um lance do Fluminense pela direita, tabela entre John Arias e Samuel Xavier. John Arias vai na linha de fundo, dessa vez o adversário consegue travar ali o cruzamento. E de tanto insistir por ali, o Fluminense vai abrir o placar no início do segundo tempo, justamente na famosa jogada entre John Arias e Samuel Xavier. Nesse lance, o Nonato inicia por ali, também está presente, mas no final das contas, o que vai fazer com que o John Arias tenha condições de efetuar o cruzamento com uma certa liberdade é a tabela entre ele e Samuel Xavier, o famoso 1-2 entre os dois atletas do Fluminense. E o que nós vemos aqui, pessoal? Esse jogador que estava marcando o John Arias, ele era o ponta da União Espanhola, o Arangues. No momento que o John Arias faz o passe por dentro, ele acaba perdendo a referência do John Arias, né? Ele gira o rosto, fica fixado na bola, é justamente aqui que ele vai perder referência e o John Arias vai sair completamente livre após um belo passe do Samuel Xavier. Ó, ele fica completamente livre. E o que nós vemos aqui, pessoal? Nós temos 3 jogadores da equipe da União Espanhola contra 3 jogadores do Fluminense, só que não é um 3 contra 3, porque esse jogador aqui está marcando o cruzamento, enquanto o Ganso fica em cima do zagueiro pela direita e o Everaldo está em cima do lateral do lado oposto. Aliás, ele vai fazer esse movimento de ataque aqui à pequena área. E por conta disso, o Keno fica completamente livre por aqui e é justamente ali que a bola vai chegar. O John Arias efetua o cruzamento e o Keno está completamente livre para fazer a cabeçada e o primeiro gol do Fluminense. E vocês acham que acabou? Não acabou não, pessoal. O Fluminense continuou a insistir na mesma jogada pelo lado direito, sempre buscando o John Arias para efetuar esse cruzamento para dentro da área. E nesses 2 lances que eu estou mostrando aqui para vocês, nós vimos a participação do Nonato por ali. No lance do gol, o John Arias ele chega à linha de fundo com aquele 1-2, com a tabela que nós já conhecemos, mas aqui, nesse lance, o Samuel efetua o passe para o John Arias, ele toca ali para o Nonato e sai para receber no fundo, efetua o cruzamento, e aqui o Keno poderia ter feito bem melhor, né, pessoal? Ele acaba finalizando fraquinho em cima do goleiro, mais uma jogada por ali, e novamente aquele famoso 1-2. John Arias toca para o Samuel Xavier, sai para receber, vem o cruzamento para dentro da área, e novamente, ó, cruzamento em direção ao Keno. Ele acaba cabeceando ali para fora, foi até aquele lance que deu uma certa confusão. E aí, pessoal, o Fluminense só foi fazer uma jogada efetiva pelo lado esquerdo, mais pro final do jogo, envolvendo o John Arias em situação de cruzamento. Nesse momento, ele já estava fazendo aquela função de meia. Ele faz ali, ó, a tabela com o Everaldo, chega à linha de fundo, efetua o cruzamento, deixa aqui o Everaldo numa posição muito boa para marcar. O Everaldo acaba isolando, desperdiçando uma boa chance de gol. E no final das contas, o Samuel Xavier ele foi coroado ali com um gol. Martinelli finaliza, o goleiro dá rebote, ele chega ali para conferir.
Porque o Samuel Xavier ontem ele apoiou bastante, né? Nós vimos aqui que ele deu bastante opção pelo lado direito, sempre fazendo essa jogadinha com o John Arias. Já havia finalizado 2 vezes no primeiro tempo. Então foi um jogador que se apresentou bastante ali pelo lado direito e no final das contas foi coroado com o gol, o segundo gol do Fluminense contra a União Espanhola. Então, meus amigos, através desse vídeo, nós podemos perceber que o Fluminense segue sendo um time basicamente de uma nota só. Laranja, é ruim ver o John Arias se associando ao Samuel Xavier pelo lado direito e efetuando cruzamentos? Por que é ruim? O Fluminense fez gol contra o Sport dessa maneira, fez inúmeros gols nos últimos anos dessa maneira. Ontem, a jogada do primeiro gol começa também assim. É ruim? Óbvio que não, né, pessoal? Óbvio que não. Não é uma coisa ruim, longe disso. Eu quero que o Fluminense continue fazendo esse tipo de jogada, porque é uma jogada que vem funcionando. Mas a questão é a seguinte, o Fluminense ele não pode ser somente isso. O Fluminense precisa ter repertório, o Fluminense precisa ter um jogo interior mais forte, precisa atacar mais a profundidade. O Fluminense não pode ficar somente com essa jogada, porque é o que eu tô falando aqui. Quando nós enfrentarmos times mais fortes, é bem provável que isso não seja o suficiente, porque os caras estão estudando o Fluminense, os caras sabem o que nós fazemos de melhor, e no caso do Fluminense não é nem que a gente faça isso de melhor, né? A gente só faz isso. E é muito pouco para um time como o Fluminense. Então, meus amigos, o Renato Gaúcho, ele já tem aí mais de um mês à frente do comando técnico do nosso tricolor, e a gente espera que daqui para frente o time tenha mais alternativas no último terço do campo. Eu espero que o Fluminense evolua nessa fase ofensiva, porque, caso contrário, nós continuaremos a ser um time previsível e eu duvido muito que isso seja suficiente para que o Fluminense vença os principais adversários que enfrentará no Campeonato Brasileiro e até na Copa Sul-Americana, quando o negócio ficar ali mais afunilado, nas quartas, semi até na final. O Fluminense precisa evoluir urgentemente. É isso, meus amigos. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado de mais essa análise. Não se esqueça de se inscrever no canal, de dar o like no vídeo. E, por favor, não se esqueça que correr qualquer um corre, jogar futebol é mais complicado. Tamo junto, saudações tricolores. Valeu!